Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Joias da Espiritualidade. Antes de eu falar do conteúdo, pessoal, após terminarem de assistir o vídeo, dê um like, ative o sininho, se inscrevam, façam comentários e dê sugestões para fortalecer o canal e vir novas notificações, ok? Então, o conteúdo de hoje é sobre o dia 31 de outubro. Hoje é dia 31 de outubro. Daí vocês estão pensando, vai falar sobre o Halloween? Não, não vou falar sobre o Halloween. E tem outras comemorações hoje, além do Halloween. Essa data aí não é só o Halloween que faz parte. Então, gente, é o seguinte, hoje eu vou falar do dia do Saci. 31 de outubro também é o dia do Saci, o Saci Pererê, que faz parte do folclore brasileiro. Então, vamos lá. A data, o dia do Saci, ela foi criada em 2003, com o intuito de resgatar e valorizar o folclore brasileiro, tá? A cultura nacional e as tradições nossas aqui do Brasil, não tradições estrangeiras, ok? Foi esse o intuito, tá, gente? Como o Halloween ele começou a tomar conta da nossa cultura, tá? O Halloween ele é inglês, é irlandês até, na verdade. Mas, como a gente, né, assiste filmes norte-americanos, ingleses até, nós temos o costume de ouvir músicas americanas, inglesas, assim vai indo, né? A língua inglesa, ela é uma língua universal ainda, ok? Né? Então, assim, quer queira ou não, a gente vai pegando um pouco da cultura desses povos. O caso do Halloween. Mas daí, assim, o governo, né, teve alguns políticos aí, deputados aí, que eles tiveram essa ideia de criar o Dia do Saci. Daí foi criado em 2003 com esse intuito de valorizar a nossa cultura brasileira, o folclore brasileiro, tá? Em vez de ficar só valorizando a cultura estrangeira, a cultura inglesa, irlandesa, que é o Halloween, tá, gente? Daí, e o dia 31 foi instituída em 2013, tá? O dia 31. Eles já tinham a ideia do dia do Saci, mas ainda eles não tinham uma certeza absoluta de que dia que ia ser. Daí veio outras pessoas ali e disse, olha, põe no dia 31 de outubro para o povo brasileiro começar a valorizar mais a sua cultura, a cultura brasileira. Ok, pessoal? Tá? Mas já lá em São Paulo, em 2004, já foi oficializado o dia do Saci, no dia 31.
tá? São Paulo eles já botaram, dia 31 é o dia do Saci. E foi assim, tanto que daí já, assim, no geral, no Brasil inteiro, em 2013 que foi instituída o dia 31 de outubro, tá? Daí é o seguinte, nesse dia do Saci, que é no caso hoje, dia 31 de outubro, tem escolinhas que comemoram esse dia. Como que eles comemoram? Tipo assim, fazendo brincadeiras, tipo de caçar o saci, criar crinas de lã, tá? Para fazer coque, assim por diante, fazer nó, quem faz o nó mais rápido ganha um prêmio, aquelas coisas todas, para confecção de boneco do saci, de gorros vermelhos também, teatro, tá? Sobre a lenda do Saci, tá? Assim por diante. Tudo a ver com o Saci Pererê, tá, gente? Tudo a ver. Óbvio que ainda, assim, olha só o tempo que já faz que já foi oficializado o Dia do Saci, já faz tempo, tá? Assim, em todo o Brasil, que foi oficializado mesmo, 10 anos, tá? Não se tem ainda essa tradição, o pessoal tá mais apegado no Halloween, ok, gente? E o Halloween, ele é mais antigo, a data do Halloween, né? E o Saci ainda tá começando aos pouquinhos, a pegar a tradição, ainda não tá bem essa tradição do dia do Saci aqui. Mas vai chegar um dia que vamos ter essa tradição, tá, gente? Então é o seguinte, tem a lenda do Saci Pererê, tá? Eu vou falar o seguinte, pessoal, o Saci Pererê, tá? Na verdade, sim, ele não tem esse visual que a gente está acostumado, não tem mesmo, tá? Isso é esse visual dele que eu vou mostrar para vocês. Vocês já sabem qual é o visual do Saci Pererê, né? Que a gente tá acostumado já, tá? Então, eu tenho aqui, tá? Vamos ver. Não tô achando. Eu vou mostrar um visual dele aqui. Até me chamou a atenção, tá, gente? Aqui. Ah, aqui achei ele. Tá. Aqui eu tô com tanto papel, não sei por quê, porque eu nem acabo olhando ali. Tá. Esse visual aqui, né? A gente tá acostumado com esse visual dele. Um garoto afrodescendente de gorro vermelho, um shortinho vermelho, cachimbo, uma perna só. Ok, pessoal? E uma carinha de sapeca. Óbvio, né? O Saci Pererê, ele tem fama de ser sapeca, né? Então, a gente está acostumado com esse visual dele, mas o Saci Pererê, gente, tá? A lenda dele, a origem da lenda mesmo, a origem ali, a raiz da lenda dele surgiu, tá? Ali entre os índios Guarani da região sul, ok? O Saci, no início mesmo, quando era só entre ali os indígenas, ali as tribos,
o Saci era um curumim. O que é um curumim? É um índiozinho, um menino indígena, tá? Um índiozinho, tá? E tem a história até desse garoto, tá? Esse índiozinho. E foi assim, ele foi morto por caçadores que estavam andando pelo mato. Agora, se esses caçadores eram indígenas ou eram de origem europeia, daí não se sabe bem, né, esse detalhe aí. Mas eram caçadores que estavam andando, né, pelo mato ali para caçar, e um deles acabou acertando o garoto. Acertando o garoto. Se foi sem querer ou foi mesmo de propósito, também não se sabe. Tem detalhes aí, falta muitos detalhes dessa história desse menino aí, que ele, tá, que é o Saci Pererê, na verdade, tá? Pessoal, vocês devem estar intrigados pelo que eu estou falando, mas isso aí eu fui a fundo para ver a história, a origem dele, a raiz dessa lenda aí, tá? Uma lenda que tem uma verdade por trás, óbvio, né? Assim, ele era um curumim, tá? Assim, ele tinha as duas pernas, assim, após o desencarne dele, esse curumim aí, ele ficava vagando pelo mato, tudo, e fazendo travessuras, tá? Ele era um curumim travesso. É o Saci Pererê, né, gente? Fazia travessuras nas tribos, de repente na época já tinha europeus aqui no Brasil, né? Também com os europeus, assim por diante, tá? Assim, ele tem duas pernas, é de pele morena, como todo indígena, né? Pele morena, tá? E travesso, ok, pessoal? E assim, e tem gente que diz, tá? Eu já ouvi falar que a cor dele é verde. Né, vocês, como assim verde? Por quê? Porque como ele ficou vagando pelo mato ali, tudo, pela floresta, né? Ele foi adquirindo essa cor. Por quê? Porque até, se eu não me engano, pelas tribos, ele é assim, tá? Ele é considerado meio que um elemental da natureza. Tipo, o que é um elemental? Elemental seria tipo um espírito, tá? Tem os elementais, né, gente? Que tem elementais da água, do fogo, do ar e da terra, ok? No caso, ele seria um elemental da terra, ali. O elemental, qual é a função? Proteger a natureza, ok, gente? A natureza. Tanto é que, assim, é o seguinte, tem pessoas, tá? Não digo todas, algumas, que conhecem bem essa lenda, conhece a raiz da lenda, o que é mesmo o Saci Pererê, tá? Que essas pessoas, elas invocam o Saci Pererê para cuidar ali da sua plantação e tal, assim por diante. Eu já ouvi falar nisso. São comentários que eu ouvi falar, gente, tá?
que as pessoas vão falando e tudo, e vai surgindo uma história atrás da outra, tá, gente? Tô fazendo aqui um comentário, tá? Do que eu sei, assim, por outras pessoas, pelo que eu li e tudo, tá? Tem pessoas que invocam para cuidar da plantação, da sua terra, ou até do seu pátio, quem mora no interior, né, gente? Daí vocês deve estar se perguntando aí por que ele tem esse visual agora. É o seguinte, pessoal, ele começou a ter esse visual, tá? Porque foram os escravos aqui no Brasil que colocaram esse visual nele. É, foram eles, tá, gente? Colocaram, tipo assim, eles começavam a falar, o Saci Pererê é de pele escura, tem um gorro vermelho, fuma cachimbo. O cachimbo lá da África, tá? Ah, mas os índios não fumam cachimbo? Até tem índios que fumam cachimbo. O cachimbo, ele tem uma origem, um pouco indígena, não é tão indígena assim, não são todos, ali na tribo, pelo que eu sei, não é todos os índios que fumam cachimbo, eu acho que tem uma certa hierarquia até, tá? Agora, na África já era comum, na Europa também, mas é mais de origem africana, daí o cachimbo, ok, pessoal? Tá? E o da perna também, que ele não tem a perna esquerda, né? Eles, ali, os escravos que criaram essa imagem dele, tá, gente? E redemoinho, ok, pessoal? E tem, né, a lenda lá como caçar um saci. Ah, tem que tirar o gorro da cabeça dele, pegar numa peneira. Tem toda uma história, pessoal, tá? Eu tô rindo porque eu acho muito engraçado isso, tá? Até lá em Botucatu, parece que tem uma senhora, a minha filha que falou dessa história de uma senhora lá que parece que conseguiu caçar o saci e que ele tá dentro de um vidro. Daí vocês, mas qual a forma que ele tá dentro do vidro? Tipo, ele é um... Isso aqui, ó, ele é um ar, um vento dentro. A minha filha que viu o vídeo, tá, gente? Eu não cheguei, eu até fiquei curiosa em ver, até para analisar bem, tá? Mas não deu tempo para ver, tá, gente? E tem uma senhora lá que conseguiu capturar o saci, tá? Agora, se isso é verdade ou não, não sei, que eu não vi o vídeo, para ter uma ideia, tá, pessoal? Mas ela não é a única pessoa, tem mais pessoas aí afora que dizem que conseguiram caçar o saci. Tá? O saci, se parar para pensar, ele é uma energia, até um elemental mesmo, não é de se duvidar, né, gente? Eles criaram essa imagem, os africanos, gente. Tá? Eles que criaram, e isso aí foi indo, foi indo. Daí entre eles comentavam sobre o saci, daí isso aí foi passando para os capatazes também, a história do saci, que é de pele escura, que tem esse visual, também para os chefes deles ali, né? Tudo e todo mundo, daí o Brasil inteiro acabou acreditando que o Saci Pererê, ele é esse visual aí, tá, gente? Esse visual. Até, assim, o significado do nome Saci Pererê, tá? Eu peguei o significado indígena, gente, indígena, tá? Assim, eu já vi, assim, tem muita gente que diz Saci, tá? Eu peguei o indígena, tá? No caso, Saci significa olho mau e
Pererê significa saltitante, que ele fica pulando. Olho mau, saltitante. Por que olho mau? E no caso, o curumim, no caso, ele tinha os olhos, né, bem, até já ouvi falar, olhos de fogo, um olhar assim sinistrão até. A gente, além dele ser um menino travesso. Tá? E essa lenda, ela surgiu, que época? No século XVIII, no final do século XVIII, gente. Lá entre os Guaranis, na região sul, tá? Que surgiu. E com o passar do tempo, agora o saci é de pele escura, com gorro vermelho, tem um buraco numa das mãos também. Todo esse folclore aí, né, gente? E eu já ouvi falar que tem um pouco da mistura da cultura portuguesa também, tá? Em cima da imagem do Saci Pererê. Ok, gente? E assim, o Saci, gente, Saci Pererê, tá? Ele tem aqui uma lenda que ele nasceu do broto de bambu. No caso, ele nasce do broto de bambu e permanece ali até os 7 anos de idade dele. Após esse período, gente, ele vive 77 anos. 77 anos. Tá? Diz a lenda, tá, gente? E tem uma outra história aí sobre o Saci Pererê. Tem pessoas que falam que existe a entidade Saci, que no caso é o Herê Saci. Tá? A história do Herê Saci já é um pouco diferente do próprio Saci Pererê, que é do folclore brasileiro. Tá? Eu digo um pouco diferente. Tá? Um pouco só assim, por quê? Assim, tem ali umas características que são bem parecidas, mas tem um pouco de diferença. Porque o Herê Saci, a entidade, gente, ele era, no caso, um escravo, tá? Esse menino. É o seguinte, eu vou começar desde o começo essa história. A mãe dele, quando foi capturada lá na África, ela estava grávida dele. Ela veio aqui para o Brasil, ainda estava grávida. Tá? Ele nasceu aqui, na verdade. Tá? E ele crescendo na infância dele e tudo, ele sempre via ali o pessoal, né, na senzala, tudo ali, falando da África. Aí a mãe dele também falava muito da África, como é que era e tal, isso que aquilo. E ele sempre tinha o sonho dele, assim, de voltar para a África. Tipo, ele na cabeça dele, ele pensava assim, aqui não é o meu lugar é lá na África. Ok, pessoal? E ele era um menino bem travesso. Tá? Ele aprontava muito, assim, ele até incêndio nas plantações o Herê Saci fazia. Mas por quê? Ele tinha na cabeça dele, tipo assim, eu vou fazer isso, eu vou tumultuar para ver se eles me mandam de volta para a África. Eles não vão me cortar, né? E vão me mandar para a África. Era o pensamento dele. Tá? Mas é o seguinte, gente, de tanto que ele aprontava, esse garoto aí, a mãe dele acabou morrendo no tronco. Tá? Como? É o seguinte, às vezes
apanhava tanto no tronco, né? Ali as chibatadas que levava eram tantas que a pessoa pegava uma infecção, tal. Por mais que tivesse tratamento, tinha os pretos velhos, né, que cuidavam depois, mas tinha vezes que, infelizmente, não adiantava. A mãe dele acabou morrendo por causa das traquinagens dele. Daí ele ficou furioso, tá, gente? Ele ficou assim, tá? Assim é o ponto que se chegou, tá? Por causa dele. De certo, eles fizeram isso para ver se o menino ele parasse com as travessuras dele, mas não, ele piorou. O que aconteceu daí? Por causa dessa raiva que ele acumulou pela morte da mãe dele, ele começou até a botar fogo na senzala. Olha só a que ponto que ele chegou. Por causa da raiva. Por isso que, assim, gente, quando se tem raiva, ódio, tudo bem, a pessoa pode ter um motivo muito grande, que foi o caso dele. Só que é o seguinte, não deixa esse sentimento tomar conta. Tá? Aí o exemplo aí, ele começou a colocar fogo na senzala, tá? A prejudicar ali aquele pessoal que ficava na senzala ali, que dormia ali, tudo, tá? Que morava na senzala ali, tá? O que aconteceu? Lá os escravos, eles né, começaram a entregar ele lá pro o senhor deles. Dizer, olha, o Saci, no caso, ele não era, ele começou a ser chamado de Saci nessa época que ele começou a colocar fogo na senzala. O nome dele, ele tinha um nome, tá, gente? O nome dele, na verdade, era João, tá? Eles diziam, o João aqui tá, né? E ele tentava sempre fugir, ele sempre tentava fugir dali, para ver se ia para África. Tá? Eu não sei, na cabeça dele, ele tipo tem aquela história de fazer o buraco aqui e a gente parar lá no Japão, né? Ele devia de pensar assim, é criança, né, gente? A criança, ela tem uma imaginação assim enorme, né? O João tá... E ele fugia sempre, mas ele sempre pegava. Daí, olha a ideia que o senhor lá, ele teve de fazer com que esse menino, o João, no caso, que é o Herê Saci, para não fugir. E também parar um pouco as traquinagens dele. Tá? Ele mandou tirar uma perna do garoto. Né? É uma história meio assim cabulosa, mas é a realidade, pessoal. Naquela época era assim, tirar a perna do garoto. Só que mandou tirar a perna direita, não a esquerda. Por que a direita? Porque daí ia dificultar a locomoção dele, de fugir e tudo mais. Só que é o seguinte, não adiantava. Ele assim botava na cabeça que ia fazer tal travessura, ele fazia, mesmo tendo uma perna só. Ele se adaptou só com uma perna e continuou botando fogo na plantação, até na senzala e tudo mais, e roubando até no carro. Olha, fazendo horrores, tá, gente? Continuou, não adiantou nada. Foi pior ainda, que daí ele ficou com mais raiva e ele botou na cabeça dele, eu não vou parar porque eu tô só com uma perna. Ele era insistente.
Daí que aconteceu? Chegou uma hora lá, os escravos de novo entregaram. Olha, ele tá aprontando, não adiantou nada vocês fazerem isso. O que aconteceu? Eles tiveram a ideia de amarrar ele num tronco. Só que ele era esperto, tá? Ele era muito esperto. Ele me assim, eles vão me botar no tronco. Ele já veio antes isso, né? Vão me botar no tronco, me entregar. O que ele fez? Ele pegou óleo e passou em todo o corpo, tá, gente? Em todo o corpo dele. Agora, eu vou falar pra vocês por quê. Sabe por quê? Que é o seguinte, eles amarravam, deixavam lá, a pessoa lá, ó, ficava lá. Só que como ele tava com óleo em todo o corpo, tá? Eles amarraram tudo. Ele ia ficar a noite toda amarrado direto, de castigo, no caso. No dia seguinte, de repente, ia levar as chibatadas. Isso aí não é de se duvidar. Só que é o seguinte, ele com óleo no corpo, ele começou a dar um jeito de... Entendendo? Que o óleo, ele escorrega. Tipo, eu tenho um anel aqui, tem um anel meu aqui, gente, que é difícil de eu tirar do dedo. Mas, com certeza, se eu colocar um óleo aqui, ele sai. Tá? É assim, ó. Ele era esperto, tá? E o que aconteceu? Ele fugiu durante a noite de madrugada, que daí estavam todos dormindo ali. Até o capataz estava dormindo. Até o capataz. Tipo, ele estava amarrado mesmo, não ia escapar, pensando eles. Só que eles não se deram conta que ele botou o óleo para se livrar da corda ali do... Entendendo? E ele fugiu de madrugada, sumiu de vez. Olha, e depois nunca mais acharam ele. Óbvio que procuraram ele no mato, tudo, mas não acharam mais. Não se soube mais nada do garoto, tá? Nada mesmo. O que aconteceu depois dali, tudo, tá? Assim, é que se sabe que ele viveu até os 10 anos de idade dele. Ele desencarnou com 10 anos de idade. Tem comentários, tá, que esse Herê Saci, ele aparece em alguns terreiros. Só que é o seguinte, ele não aparece pulando numa perna só, tá? Caminhando normal, que daí ele é um espírito, no caso, né? Ali, então, é duas pernas, não tá pulando, tá, gente? E se veste de branco, tá? É um Herê, tá? Assim, tem pessoas da Umbanda que dizem que existe essa entidade. E tem outras pessoas da Umbanda que dizem que não existe, que isso aí é uma invenção, tá? Então, assim, daí fica de cada um acreditar ou não se existe, tá? Daí vocês vão me perguntar agora, aí, por que esse menino João, que era escravo e tal, se chama Saci? Que é o seguinte, com o passar do tempo, lá na fazenda onde ele ficava, o pessoal todos ali, apelidaram ele de Saci, porque eles já sabiam da lenda do Saci Pererê, que é, no caso, um menino muito travesso, que apronta muito. Daí compararam ele ao Saci Pererê, daí apelidaram ele de Saci, com o tempo ele começou a ser chamado de Saci, tá? Por causa das traquinagens dele, por isso, tá? Então, quando ele aparece aí em algum terreiro, é Herê Saci. Tem gente que diz que ele é Exu Mirim,
tá? Daí fica assim, cada um tem a sua opinião, cada um tem o seu jeito de pensar, aquela coisa, tá, gente? Assim, e tem gente que faz confusão da entidade com o personagem do folclore brasileiro, tá? Saci Pererê do folclore brasileiro com o Herê Saci é bem diferente. A história pode ser meio parecida? Pode, só que é bem diferente, tá, gente? Que o Saci Pererê, mesmo lá do folclore brasileiro, a lenda ali, começou nas tribos indígenas Guarani, tá, gente? Agora, o Herê Saci começou na época da escravidão aqui no Brasil, ok? Olha só, então é bom separar. Agora, se quer acreditar se existe o Herê Saci ou não, é de cada um, tá? Tem gente que diz que não existe, tem gente que diz que existe, e assim, aí tem gente que faz uma confusão, que acham que os dois é um só, ok, pessoal? Então, outro detalhe, Saci Pererê é um dos sacis do folclore brasileiro, tá? Tem mais de um tipo de saci, gente. Eu vou aqui falar de alguns aqui que eu tenho aqui, tá? Eu não tenho ideia quantos sacis que tem do folclore brasileiro, tá? Mas eu vou falar aqui. Saci do Poá. Esse saci aqui, ele sai fogo pelos olhos, tá? Saci do Poá. Tem o Saci Teterê também, tá, gente? Tem o Saci Taterê e o Saci Sacerê. Olha só, então tem mais de um tipo de saci. O Saci Pererê é um deles, ok, pessoal? E tem uma imagem aqui de um saci aqui, eu fiquei bem, achei estranho, tá? Mas eu vou mostrar para vocês, vocês também vão ficar, tá? A gente é acostumado com o saci jovem, mas esse aqui já não é um saci jovem, tá? Olha aqui. É um saci já idoso, tá? Até meio parecido com o preto velho, já notaram? Ele usa uma bengala de bambu, no caso. Parecido com que o preto velho, gente, ele usa uma bengala de bambu também, tá? É para ver, os africanos é que colocaram essa imagem nele, que a gente até hoje é acostumado, né? Assim, tá, gente? Tá? E assim, eu até ia falar como capturar o saci, mas isso aí é lenda, tá, pessoal? É lenda daí. Assim, eu acho muito interessante, tá, gente? Assim, dia 31 de outubro ser o dia do Saci. Que é o seguinte, pessoal, eu acho que já tá mais do que na hora de nós, brasileiros, começar a valorizar o folclore brasileiro, tá? Tem vários personagens, tá? Vários, tá? Além do Saci Pererê, tem o Boitatá, tem a Iara, tá, gente? Tem o... Até eu vou ver aqui, tem vários, tá? Tem a Besta Fera, Boi Vaquinho, tá? O Boto Rosa, que é do folclore brasileiro, tá? O Boto Rosa, todo mundo sabe a história, né?
Ele engravidava as meninas no rio, né, gente? Capelobo, boiúna. Boiúna é uma cobra, tá, gente? Olha, anhanga, tá? Tem um monte, tá? Assim, eu consegui aqui 31 personagens aqui do folclore brasileiro. Deve ter mais de 31 até, gente. É que assim, a gente não se interessa, né? Mula Sem Cabeça, que é muito conhecida. Até o Negrinho do Pastoreio também é do folclore brasileiro. Também. Onça-boi, papafigo. Papafigo eu já ouvi falar. Onça celeste, que é chária, também. Curupira, né? Curupira é aquele personagem do cabelo de fogo com os pés para trás, se eu não me engano. Tem muitos, gente. Vocês não têm ideia. Muitos, tá? Assim. Aí tá mais do que na hora de valorizar o folclore brasileiro. Tá, gente? Assim. Isso aí começa desde o início, né? Os pais pegarem o hábito, quem tem filho pequenininho, já o hábito de contar histórias, tá? Mas como é que eu vou contar se eu nem sei? Compra livros aí, livros de histórias infantis, e tem livros de histórias infantis com personagens do folclore brasileiro, tá? E explicar para o filho sobre o que é o boitatá, saci pererê, a iara, tá? Assim por diante, tá, gente? As crianças já crescerem sabendo, tá? Ter esse costume, tá, gente? É bem interessante. Eu fico feliz em saber que o dia 31 de outubro, aqui no Brasil, no caso, é o dia do Saci. Sem desmerecer o Halloween, tá? Com certeza tem alguém assistindo que é fã do Halloween. Sem problema nenhum, quer comemorar o Halloween, comemora. Mas eu acho interessante valorizar o folclore brasileiro. Ok, pessoal? Então é isso, gente. Muito obrigada por assistirem o meu canal. Fiquem com Deus e um feliz dia do Saci. Ok? Bastante travessuras. Tá, pessoal? Um beijo enorme. Tchau.